Pirando Amigo orgulhosamente apresenta átomos e íons. Sem prestar atenção, diversas vezes nós já vimos a imagem de um átomo. O átomo é constituído do núcleo, que é essa região central aqui. No núcleo temos prótons, que são as partículas positivas, e temos também os nêutrons, que são as partículas sem carga. Então, eis a representação do núcleo com prótons e nêutrons. O número de massa de um elemento é representado pela letra A e indica a soma do número das partículas positivas, chamadas de prótons, que é representado pela letra Z. Cada elemento possui seu número próprio de prótons, então isso é chamado de número atômico, mais o número de nêutrons. Então toda vez que eu quiser saber o número de massa, eu quero saber o número total de partículas positivas e partículas neutras no núcleo. Então vou somar as partículas. A é o número total de partículas, Z são as partículas positivas, que são os prótons, e N são as partículas neutras, chamado de nêutrons. Já a eletrosfera é a região fora do núcleo, onde possui os elétrons e eles se movimentam livremente. Os elétrons são as partículas negativas. Átomos e íons. O átomo é considerado equilibrado. O íon também é um átomo, mas não é equilibrado. O íon possui uma predominância de partículas positivas ou negativas. Exemplo: átomo de boro, nós teremos massa atômica do boro 10,81, arredondado, número de massa 11. Significa dizer que no núcleo de boro eu tenho que ter 11 partículas, somando as partículas positivas, chamadas de prótons, e as partículas neutras. 5 indica o número atômico. O número atômico é o número de prótons, de cargas positivas que eu tenho no núcleo, 5. Então, nós temos que ter 6 nêutrons no núcleo do boro para ter um número de massa 11. E os elétrons, se eu estou falando de átomo de boro e o boro tem número atômico 5, quer dizer que sempre eu vou ter 5 prótons no boro. E se eu considero um átomo equilibrado, eu tenho que ter 5 elétrons, distribuídos em 2 camadas, como veremos a seguir. Se eu falo um íon, no caso eu teria mais partículas positivas, prótons, ou mais partículas negativas, elétrons. Então, nesse caso, o boro possui 5 prótons, 1, 2. A gente pode observar que à medida que a gente vai alterando o número de prótons, muda o nome do elemento, por isso que é chamado de número atômico. E eu tenho 6 nêutrons, 6 partículas sem carga. Então, por isso, o número de massa é 11. São 5 partículas positivas e 6 partículas neutras. Nesse caso, eu tenho um íon positivo, porque eu tenho 5 partículas positivas, 5 prótons, e ainda não possui elétrons. Então, vamos colocar os elétrons. Os 2 primeiros elétrons que forem colocados vão para a primeira camada, e depois, posteriormente, segunda, terceira, veremos a seguir. Então ainda eu continuo sendo um íon positivo, e o positivo se chama cátion, porque eu possuo 5 partículas positivas, chamadas de prótons, e 2 negativas, chamadas de elétrons. Coloquei mais uma, ainda continuo sendo um íon, outra e outra. Então agora eu sou um átomo neutro. Por quê? Porque eu tenho 5 cargas positivas,
chamadas de prótons e 5 cargas negativas. Se eu colocar mais um elétron aqui, eu vou ter um elétron a mais que os prótons. Então vou ser um íon negativo, chamado de ânion. Então, esse átomo de bóron é neutro. As simulações são feitas no site FET, com o endereço na tela, que todo mundo pode brincar e aprender usando o site. Elemento flúor, número atômico 9, que significa dizer que ele possui 9 prótons. Número de massa 19, significa dizer que se eu somar as partículas positivas chamadas de prótons com as partículas neutras que estão localizadas em seu núcleo, eu tenho que ter 19. Como eu tenho 9 prótons, eu terei 10 nêutrons. E se eu estiver equilibrado, um átomo equilibrado, eu também terei 9 elétrons. Se eu tiver predominância de carga positiva ou negativa, eu serei chamado de íon. Se eu for um íon com predominância de carga negativa, ou seja, se eu tiver mais elétrons do que prótons, eu serei chamado de ânion. Agora, se eu for um íon com predominância de partículas positivas, se eu tiver mais partículas positivas, chamada de prótons, desequilibrado, vou ser chamado de íon. Então, se eu possuir mais partículas positivas que negativas, mais prótons que elétrons, esse íon se chamará cátion. Então eu tenho 9 prótons. Flúor, eu tenho 10 nêutrons. Nesse caso, a simbologia é a seguinte. Aqui embaixo eu tenho o número atômico 9 prótons, número de massa, que é a soma de prótons e nêutrons, 19. Esse 9 positivo aqui mais 9 significa dizer que eu sou um íon eletricamente positivo e que eu possuo 9 cargas positivas a mais que as negativas. Íon positivo chama cátion. Coloquei um elétron. Então agora eu tenho 8 a mais, agora eu tenho 7 a mais, e aí vamos. Os 2 primeiros elétrons vão para a primeira camada, os demais para a segunda, até completar a segunda camada. Eu já sou um átomo equilibrado? Não, eu ainda possuo 2 prótons a mais. Então, a partir do momento que eu colocar mais 2 elétrons aqui, passarei a ser um átomo equilibrado. O saldo aqui é 0. Se eu colocar mais um elétron, fiquei com menos 1. Então agora eu sou um íon negativo. Estou eletrizado negativamente e possuo uma carga negativa a mais que as positivas. Espero que tenha gostado do vídeo. Ajude a divulgar o canal Pirando Amigo. Muito obrigado pela atenção.